Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HABT11, o Habitat 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 95,79. Ele entregou 14,32% de dividendo nos últimos 12 meses. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,97, o que indica que ele está ali com 3% de desconto. Ele tem uma liquidez muito boa, está negociando uma média de 1.640.000 por dia, o que é uma liquidez excelente. E ele teve uma boa recuperação, ele teve uma valorização de 13%, quase 14% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente vê o seguinte: quando esse fundo veio a mercado, ele veio a mercado antes da situação pandêmica, em março de 2020. Então ele vem na base 100. No final dos idos de 2019, o mercado estava muito eufórico. Então fundos imobiliários, sejam de papel, tijolo, eles estavam sendo negociados com muito ágil. Esse fundo chegou a ser negociado ali, ó, a 120 e tantos reais aí nessa data. E aí, ó, ele sai de mais ou menos R$ 118 para incríveis R$ 80 lá em março de 2020. Depois o fundo veio numa boa recuperação, saindo desse patamar ali próximo de 80, chegando a 120 até 130 reais, mais ou menos entre o final de 2020 e até maio de 2021. De lá para cá, o fundo entra numa decrescente, como todo o mercado de fundos imobiliários, até que é normal, e ele sai desse patamar de 130, ali chegando por 110, e lá em final de 2022, esse fundo chegou ali a mais ou menos R$ 90, sendo que antes, em razão da situação aqui, nesse período do meio do ano do passado, até mais ou menos o fim do ano, teve a deflação. Então esse fundo sai de patamares ali ó, de 110 para incríveis mais ou menos R$ 85, R$ 84. A gente vê o seguinte, ó, que nos últimos 12 meses, a mínima 82 e máxima de 99. Atualmente o fundo vem numa boa recuperação. Então a gente vê ele num cenário de alta e ele mais ou menos estabilizou-se nesses R$ 95 atuais. Voltando aqui para o site, a gente vê as informações aqui a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ do fundo. Ele é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é de títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de papel. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Não há que se falar em vacância para fundos de papel. Ele conta ali com mais de 71 mil cotistas, mais de 8 milhões e 100 mil cotas emitidas. Ele possui um valor patrimonial de R$ 98,91, por isso que ele está um pouquinho abaixo do que ele vale. Patrimônio de 803 milhões, é um fundo com patrimônio muito grande. E o último dividendo anunciado aí foi de R$ 1,20. Mais abaixo aqui a gente consegue ver a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ele tem mais de 2 anos, mas ele também não chega a ter 5 anos. Então aqui, ó, para ter 5 anos, ele ainda está perdendo essa rentabilidade aqui, o que é um pouco injusto com o fundo. Nesse período aí do acumulado, o IFIX com 48, que é o índice dos fundos imobiliários, o CDI com 39, o IPCA com 32 e o Habitat, mesmo faltando ali mais ou menos um ano, ele vem com 62% de rentabilidade, o que é uma rentabilidade muito excepcional, né? Muito interessante. Aqui abaixo a gente vê algumas informações sobre os rendimentos do fundo, né? Então a gente vê que na média, esse fundo pagou a maior parte do tempo acima de R$1. Ele chegou a entregar por várias vezes mais ou menos R$1,50 e agora ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar de R$1,20, mais ou menos. Então o que a gente consegue observar aqui? Ó? A gente vai reforçar isso lá dentro do relatório gerencial, mas note, R$1, 90, 92, 1,17, 1,18, 1,20, 25, 1,27, 1,30, 1,20. No dia 30 de junho, ele pagou no dia 12 de julho R$1,20. E mais abaixo aqui a gente vê sobre o histórico de rentabilidade do fundo. Então esse fundo, na média, ó, ele chegou a ter 1%, 0,6%, mas aqui ó, ele está mais ou menos nessa faixa de 1,15. 1,15 a 1,20. E recentemente aqui, os últimos entregas estão representando 1,30, 1,40, 1,23, são os últimos rendimentos do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere, nesse vídeo aqui, fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o Pix do canal. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço a vocês, todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho.
Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho aí, os nossos canais Amun Invest e o canal Amun Fiagro, né? Os canais contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que pra gente aqui faz muita diferença. Considere se tornar membro dos nossos canais aí, porque você, além de ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participa do grupo fechado do Telegram. E agora você tem mais um benefício, que quem for membro vai ter um hiper mega desconto na aquisição da planilha do canal. Então considere se tornar membro aí para nos ajudar. Mais uma forma de apoio financeiro, nós temos e-books, ó, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esses e-books têm bastante informação aí que pode agregar bastante. E nossa planilha de controle financeiro finalmente ficou pronta. Então, se vocês quiserem adquirir essa planilha aí, considere se tornar membro, que vocês vão ter mais descontos do que comprar ela pura, né? Mas é uma excelente planilha. Acredito que vai ajudar bastante vocês aí no controle de vocês. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dessa planilha, tem um tutorial aqui no canal ensinando o uso dela. E tem também os vídeos de rumo aos 50 mil, que eu mostro também a planilha na prática. Enfim, considere adquirir esses produtos aí para nos ajudar o canal. Obrigado de coração. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito, o Rafael. Ele falou: salve, Amu, pode fazer um vídeo falando sobre o Habitat, por favor? Grato, desde já, forte abraço. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Habitat, mas fazia muito tempo que realmente eu não trazia um vídeo. Foi até bom que a gente faz uma atualização. Gostaria de agradecer imensamente os membros do canal. Os membros aqui carregam esse canal aqui nas costas. Então, muito obrigado aqui aos membros do canal Amun Invest e Amun Fiagro. No canal Amun Invest, os últimos membros, Print Express, Mauro e o Jean são membros bem antigos, né? E o Print é membro novo. E no canal Amun Fiagro, os membros Antônio, EF Barros, Giovanni, são ambos membros lá no canal Amun Fiagro. Saibam que os membros carregam esse canal aqui nas costas. Muito, muito obrigado. Aqui agora nós já estamos no relatório gerencial, né? Então o que a gente observa aqui? Algumas informações gerais do fundo, né? Então, novamente, o valor de 800 milhões de patrimônio, 98 é o quanto ele vale, prazo indeterminado. Esse é um fundo que atualmente a XP comprou a gestora, tá? Ele tem 8 milhões de cotas, ele tem 71 mil cotistas para investidor em geral, taxa do fundo 1,26, é uma taxa um pouco careira, e ele cobra 20% de performance, o que bater 100% do CDI. E para quem me acompanha sabe que, para mim, primeiro, a gente vai ver se o fundo ele é bem indexado a IPCA, colocar performance e CDI, para mim isso é um absurdo. E 100% do CDI também é algo pior ainda. Apesar de atualmente eles estarem com dificuldade no CDI, mas 100% do CDI, por que eu acho isso um absurdo? Ora, se você quiser ter algo que renda 100% do CDI, para você ter performance, ora, basta investir no Tesouro Selic, qual a vantagem qual trabalho a mais que o gestor está fazendo? Não vejo isso aqui como sendo vantajoso, não. Além do mais, se o fundo é indexado a IPCA, para mim, o mais justo seria a gestora buscar lá o IPCA. Ele traz alguns destaques do fundo, né? Então, o yield anualizado aí de 18,23%. Isso aqui não está batendo com os sites lá, né? E essas questões de yield anualizado dependem muito do seu yield on cost. 828 milhões de patrimônio. Ele entregou 13,82 nos últimos meses. Aqui mais abaixo ele começa a falar um pouco sobre o cenário macro. A expectativa de mercado divulgado pelo Bacen no Boletim Focus de 19 de junho para o IPCA 2023 é de 5%, uma queda de 0,68 em relação ao divulgado há 4 semanas atrás. Para a Selic, no dia 22 de junho, o Copom deliberou pela manutenção da taxa e o IFIX fechou o mês com a alta de 5,43%. Aqui ele continua que a distribuição de rendimentos foi de 1,30 em maio para pagar em junho, então tem uma defasagemzinha de um mês. E aí ele está falando que com isso o fundo distribuiu um total de 13,82 nos últimos 12 meses. Continuando, o desempenho das carteiras, que servem como garantia dos CRIs, segue saudável, com inadimplência média de 10%, resultando em uma razão PMT, fluxo mensal recebido, valor da PMT, de 224% ao mês, em linha com o desempenho indicado nos relatórios anteriores. Aqui ele vai falar sobre a alocação dos recursos, né? Então ele fala que o fundo encerrou maio com 88% do PL alocado em CRIs, distribuído em 43 operações, 4,7% em FIIs e 6,8% em caixa. Para mim é um percentual alto em caixa, né? Ainda ocorreram os pré-pagamentos dos CRIs Braga e loteamento total, resultando em uma entrada de 24 milhões no caixa do fundo. Eventos subsequentes e comunicados. Até o dia 20 de junho foram realizadas 4 integralizações de tranches adicionais. Então eles compraram mais coisas, né? E o fundo está com 90% alocado em CRIs e 5% em caixa. Então, depois, aqui, ó, desse período para cá,
teve mais um pouco de alocação, que eles diminuíram um pouco de 6,8%, eles alocaram mais 1,8% aí. Continuando, aqui a gente vê sobre alguns ativos do portfólio. Então aqui ele está falando sobre esse CRI, que fica lá em Campos de Jordão, em São Paulo. Esse Wanderlust Experience Hotel, eita inglês, hein? É um empreendimento de multipropriedade composto por bloco único, que possui andar térreo e 2 pavimentos, totalizando 77 unidades. Aqui ele vai falar um pouco sobre os tipos, né? A equipe de engenharia do fundo visitou a obra, que está em fase final de execução. Toda a área comum já está com a equipe de limpeza atuando para entrega e repasse dos ambientes para a rede de hoteleira. Esse aqui é um ponto positivo, porque fase final significa que em algum momento vai passar a ter vendas e tal, e isso pode começar a trazer mais solidez e robustez para o CRI, né? O foco da produção está na finalização dos apartamentos, que já estão passando por checklist final e revisão de acabamento. O percentual concluído até o momento é de 97%, isso aí é muito bom. E a conclusão está prevista para junho, então está bem perto de... Pode ser que, como esse vídeo está indo ao ar em julho, pode ser que já tenha até finalizado isso, né? O empreendimento possui reservas marcadas para julho, quando deve ocorrer a inauguração após a finalização das atividades. A carteira de recebíveis segue com desempenho saudável, totalizando 91% vendido e fluxo elegível já suficiente para a quitação da operação dentro do prazo contratado. Bem bacana esse ponto também do que está vendido. Aqui ele fala sobre esse CRI Maraú Residence, lá em Aracaju, Sergipe. Então esse aqui já é totalmente diferente, né? Nesse aqui é um loteamento localizado em Aracaju, composto por 95 lotes. O projeto está 76% vendido, possui apenas 5 contratos inadimplentes. O percentual de execução da obra é de 45%, com as edificações de serviço e lazer em andamento. As execuções das bases e subbases das vias já estão finalizadas e a obra já acumula um grande estoque de intertravado. O início das instalações está previsto para o próximo mês, o que deve gerar um avanço bastante positivo para o empreendimento. A produtividade média para a conclusão dentro do prazo é desafiadora, de 8,35% ao mês. Porém, a equipe responsável possui muita expertise nesse tipo de produto e está com um plano de ataque bem elaborado. Nas próximas atividades, já estão com contratações finalizadas de insumos local e a previsão de entrega é para o final do ano, novembro desse ano corrente. Aqui a gente vê sobre a DRE do Fundo Demonstrativo de Resultado de Exercício. E aí, vamos lá. O que acontece? O que eu sugiro que você faça e olhe? O mesmo que aconteceu com esse fundo aqui, aconteceu também com o Bari. São dois fundos que eu acho até interessante a proposta. Eu acho interessante a diversificação desses fundos, mas são dois fundos que eram caríssimos, muito caros, no quesito de taxa. Atualmente, elas entraram num patamar mais aceitável, porque a performance não está machucando tanto o fundo mais. Mas esse fundo aqui, assim como o Bari, já chegou a cobrar de taxa algo na casa de 18, 20, 25% de taxa aí. Então, para mim, isso é muito fora do que eu acho plausível de pagar. Eu vou calcular com vocês aqui na prática, mas atualmente as taxas estão enquadradas. Mas veja o histórico que eu estou te falando, porque se em algum momento começar a ter redução da Selic e o fundo começar a ter um resultado melhor, começar a ter performance, pode voltar a machucar severamente o fundo aí. Então a gente vai pegar o acumulado do semestre, tá? Dos primeiros 5 meses aí. Esse fundo receitou 52 milhões, sendo que foi 31 milhões de juros, 20 milhões de atualização monetária, outras receitas 921 mil, os FIIs 2 milhões e 200, 3 milhões e 500 aqui de operações no secundário dos FIIs, giro, né? 1 milhão e 200 e pouco do dinheiro parado em caixa e mais 26 mil de outras receitas. No total, o fundo teve umas despesas aí de 4 milhões e 100, como aqui, nesse caso, tá? Lá no finalzinho do relatório, ele até faz um detalhamento das despesas, mas aqui ele não traz. Então, como aqui ele não trouxe, eu vou basear por aqui. Quase que tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Então, nós vamos ver na prática o que esses 4 milhões representam frente aos 52 milhões que o fundo receitou. Na verdade, foi 52 milhões mais esses 3 milhões e meio. Então, dá aqui uns 55, 56 milhões. Então, vamos ver na prática o que esse dinheiro aqui representa frente ao total que o fundo receitou. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é que essas despesas representem ali 15% é o máximo. Então, a gente vai somar aqui, ó, 52,878, que vou arredondar para 879, mais 3,505. Total que o fundo receitou, 56,384. Então, 420 vezes 100, dividido por 56,384, eu acho que é isso. Então, a gente vê que as despesas estão na casa de 7,30 e agora está uma despesa totalmente aceitável, bacana. Mas, de novo, veja o histórico desse fundo, né?
Que foi um dos motivos na época de eu não querer investir nesse fundo em razão dessa questão das taxas serem algo bem exorbitante, bem caro. Ele mostra mais ou menos o que ele gerou e o que ele distribuiu. Então, um ponto positivo é que atualmente o fundo tem conseguido gerar um resultado positivo aí de receita, né? Em linha, mas em março teve resultado positivo, distribuiu menor. Abril, resultado positivo, distribuiu menor. Maio, resultado positivo, distribuiu menor. Isso aqui começa a gerar uma gordurinha para o fundo aí para possíveis distribuições futuras. Aqui a gente reforça as distribuições, só vai ficar faltando julho, mas a gente mostrou no outro vídeo lá, né, que ele caiu para 1,20, se eu não me engano. Então tá aqui as distribuições feitas. Aqui no relatório, 31 de maio, pagou no dia 12 de junho. E como na época a cotação estava em R$ 92,00, representava um yield de 1,41. Note que o quanto que esse fundo recuperou nos últimos tempos, né? Ele vinha num patamar ali próximo de 100, teve a deflação. Aí o fundo começa a cair para 89, 88, 90, 87, 85, 84. E olha o quanto ele já se recuperou, 92. E na data que a gente está gravando o vídeo, ele já está em patamares ali de R$ 95,00. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui a respeito desse fundo, eu ainda vou voltar lá no relatório e terminá-lo. Eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós o que você achou a respeito desse fundo imobiliário. Você gostou das informações trazidas, do portfólio do fundo? Você tem ele? Você já teve? Você tem interesse de ter esse ativo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter. Particularmente, eu não invisto em ativos da XP, isso é questões de gosto pessoal minha. Mas, em geral, esse fundo tem um portfólio muito bacana. O que lá atrás me desanimou, antes da XP ainda comprar essa gestora, tá? O que me desanimou foi o fato das taxas que eram muito abusivas. Então, esse é um ponto que não me atraía nesse fundo. Mas ele tem um portfólio muito bacana, a gente vai ver mais à frente aqui no relatório, tá? Mas é só questão minha de gosto pessoal. O fato de eu não ter não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí 2 canais que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. O canal Mufi Infra já está ali com 357 inscritos, está crescendo bastante. E o canal Amudicas entrou em contagem regressiva, dos 1.000 só faltam 9. Vá lá no canal Amudicas e se inscreva. Ajude a gente a chegar nesses 1.000 inscritos aí, ó. É de graça, baratinho e não custa nada, né? Mas pra gente faz muita diferença, nos ajude a chegar nesses 1.000. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas aí, ó. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva. Eu tenho aberto caixa de pergunta lá no Instagram. Vá lá e deixe sua dúvida, que geralmente eu respondo aí pra vocês, tá bom? Continuando aqui no relatório, a gente vê que o fundo ele tem 3 estratégias. Então ele tem estratégia core, estratégia tática e estratégia de liquidez. O que são essas estratégias? Na core, principal estratégia de investimento do fundo. Eles têm CRIs com risco pulverizado, isso aqui para mim é algo bem interessante, carteira de recebíveis de loteamento, condomínios, resorts, multipropriedade. Eles têm estratégia tática, que é CRIs com risco concentrado corporativo, operações com risco retorno atrativa e operações com potencial de arbitragem no secundário. E eles também pegam ofertas de FIIs, ó, no CVM 160, fundos sendo negociados a mercado com desconto patrimonial e potencial ganho de capital. Então eles compram fundos mais baratos para tentar vender tendo lucro. E na estratégia de liquidez, recursos aguardando alocação de tranches futuros do portfólio. O objetivo é manter o percentual nessa estratégia inferior a 10% do patrimônio. Fundo de renda fixa, tesouro, LCI, CRIs com rating superior a A. FIIs com valor de mercado próximo ao valor patrimonial e alta liquidez no mercado secundário. Então são as estratégias que o fundo aloca. Então aqui hoje, como é que está a estratégia atual? Ele está com 78% na estratégia core, 13% na tática e 8% na estratégia de liquidez. Mais abaixo a gente vê um por um destes. Como é que é o portfólio do fundo? Loteamento 38%. Eu acho o loteamento bem arriscado, tá? Então esse fundo aqui é um high yield, mas é menos arriscado que multipropriedade. 24% em multipropriedade, 10% em outros, 17% em incorporação vertical. Aqui a gente vê que ele também tem diversificação por securitizadoras, né? Isso é um ponto até positivo. Os indexadores, ele tem IGPM sem variação negativa, com variação negativa, INCC, pré, INPC e CDI. E IPCA com variação negativa. Então o que acontece? Ó, IPCA, quase que 74% do portfólio. Por que a taxa de performance desse fundo é em CDI? Essa crítica eu faço a qualquer fundo que seja que tem indexação de taxa de performance em CDI. Para mim isso é um absurdo. Ele tem ali, ó, média de IPCA mais 10, 74% do portfólio.
CDI mais quase 5, 4,46% do portfólio. INPC, 3% do portfólio. GPM mais 3, pré mais 1,87 e INCC mais 1,70. Pré em 13% travado e INCC mais 12,41. Aqui a gente vê que é um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, né? Sendo que a maior exposição do fundo é São Paulo, 25%, Mato Grosso, 22%, Rio Grande do Sul, 14%, e os demais com percentuais um pouco menores. Região Nordeste, 28%, Sudeste, 26%, Centro-Oeste, 26%, Sul, 18%, região Norte, 0,7%. Aqui a gente vê os ativos que ele tem no seu portfólio. Inicialmente, eu costumo olhar de forma bem superficial aqui, ó, percentual PL do fundo. Primeiro ativo, 7,18% do fundo, CRI e Ipioca Beach Residence. Segundo ativo ali do fundo, 5,47%, CRI Chateau do Golden Lagueto. BDU Urbanismo, mais 5 e tal. CRI Infinity, tem duas tranches, uma de 2, uma de 1,74, quase 4% ali de tranche. Qual que é a questão que a gente tem que ficar mais atento? Tendo em vista os acontecimentos lá com DEVA, HCTR, TORD, a gestora lá não era transparente ao ponto de dizer, porque aqui a gente vê diversos devedores e aparentemente aqui, ó, esses devedores aí não são do mesmo grupo, né? Mas não tem como a gente ter certeza. Então, se você quiser, você tem que pesquisar mais a fundo aí, porque nem toda gestora faz um agrupamento dos devedores, né? Mas, inicialmente, não tem nenhum devedor com alta exposição no fundo, e eu vejo isso com muito bons olhos. Aparentemente, ele junta os devedores aqui nas únicas tranches, ó, então 1,35 e 35, eu vejo de forma bem interessante. Todos esses aqui são da estratégia Core, bem pulverizado, não tem nada com alto nível de risco, pelo menos não na minha opinião. Aqui os fundos imobiliários, que já é da estratégia tática. Então, esses aqui, eles querem fazer giro de capital aí, quando o fundo retomar os valores. São os percentuais que ele tem, um total de 3,4%, nada de alta exposição. Os CRIs que ele tem, agora CRIs para estratégia tática, também que eles querem fazer giro. É 10% do portfólio. E aí os ativos de liquidez, ele tem fundos imobiliários aí. Esses é para, em tese, segurar aí no caixa, tá? Então ele tem ali VGHF, SNCI, Canip, RBRR, todos fundos aí high grade, ou de médio e baixo risco, na minha opinião. 1,31% do portfólio e dinheiro ali em caixa mais 6,8%, que a gente viu que no próprio relatório, isso aqui já reduziu para 5%. E mais abaixo aqui a gente começa a ver o detalhamento dos ativos aqui. O que eu sugiro que você faça? Ó, se você clicar aqui, você vai abrir lá no Google Maps, onde que fica esse ativo, né? E esse ativo aqui, ó, Ipioca Residence. Aqui você consegue ver fotos do ativo, ó. Então aqui você consegue ver algumas fotos dele, né? Esse aqui é um devedor do fundo. Então quais as garantias, qual o segmento dele, ele está lá em Alagoas, qual a taxa, IPCA mais 12, razão de garantia, enfim. Eu sugiro que se você tiver gostado desse ativo, que você abra o relatório e vai estudar sobre isso, para você tentar entender um pouco mais a respeito dos devedores. Seria bem interessante você estudar mais os ativos que você possui, tá? Não vou comentar um por um aqui os ativos que ele possui aí, mas aqui estão os devedores que fazem parte do fundo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Habitat são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer, de reiterar, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho aí de forma gratuita e muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Esse apoio de vocês é primordial para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Muito, muito obrigado. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal, vocês que fazem aquisição e se tornam membros do canal, tudo isso é de extrema importância aí para o nosso trabalho. E muito obrigado vocês que têm adquirido tanto os e-books quanto essa planilha de controle financeiro. Todo esse apoio é de primordial importância aí pra gente. Muito, muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite